Seja bem-vindo, nosso querido amigo que está acompanhando aqui no canal digital da Igreja do Bosque. Agora a gente vai começar o nosso estudo da Bíblia através do nosso guia de estudos, né, que é a lição da Escola Sabatina. E a gente vai estudar um pouquinho, né, nesse dia 24 de janeiro de 2026, a nossa lição, que vem trazendo como tema unidade por meio da humildade. Mas antes da gente iniciar aqui nosso estudo, eu quero trazer para vocês as pessoas, né, que estão comigo aqui, trazer o nominho, quem são, né, para a gente conversar aqui como amigos. E eu gostaria de começar, né, a apresentação do nosso querido pastor aqui, que vem abençoando, né, vem sendo um instrumento de Deus aqui no nosso distrito, pra gente, né, aqui na nossa igreja, vem sendo muito abençoado, você e sua família, o pastor Leonard e a Michele, sua esposa e seus filhos, né, uma família muito abençoada que veio para fazer a diferença aqui. Pastor Leonard, é com o senhor agora. Olha, obrigado aí pela apresentação, né? Uma benção estar aqui com vocês, né? E também agora eu quero apresentar a nossa querida Luísa, né? Nossa baita líder de jovens, né? Que tem feito um trabalho lindo, né? Ela é estudante de biologia, não é isso, Luísa? Isso. Né? E eu queria acrescentar aqui uma informação, ela está solteira, viu, gente? Né? Pega essa informação aí, que é de ouro. Muito obrigada pela apresentação, pastor. E agora eu vou apresentar a nossa querida oradora aqui, que está fazendo a moderação pra gente. O nome dela é Bruna, Bruninha para os íntimos, eu chamo de Bru. Ela é biomédica, atuante na igreja, já foi líder jovem, atualmente é secretária do Ministério Jovem, atua no Desbravador, atua na recepção, atua quando tem sorteio. Se você precisar de alguém para fazer qualquer coisa, faz PG, Escola Sabatina. Se precisar de qualquer coisa, é com a Bruninha que a gente fala. Então é um prazer estar aqui com vocês, com você, pastor, com você, Bru. Que delícia, que nossos momentos aqui sejam para honra e glória de Deus. E para a gente iniciar na presença de Deus, né, eu vou pedir para o pastor Leonard fazer uma oração para a gente iniciar. Então, maravilhoso Deus e excelso Pai, nós estamos muito felizes de termos sido escolhidos por Ti, Senhor, para recapitularmos a Tua mensagem, a Tua lição e esse guia de estudos que tem abençoado a todos nós. Que essa lição preciosa possa nos fazer crescer mais em Cristo e nos ajudar a amar mais o nosso próximo, nosso irmão. Nos conduz agora através do Teu Santo e Bom Espírito, no doce nome de Jesus. Amém. 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 E recapitulando para você, né, ali no início eu falei sobre o título da nossa lição, fala sobre unidade por meio da humildade. E o verso, né, o texto-chave dessa semana é Filipenses 2:2, que fala assim: então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E nós, com base nesse texto, em alguns outros, né, trechos desse capítulo, nós iremos discorrer, a gente vai poder aprender um pouquinho sobre a unidade, como que a gente pode ser humilde, né, como que a gente pode se desenvolver. Mas gostaria de introduzir com vocês, né, a gente vai estudar ali sobre a unidade por meio da humildade, como ser unidos, ok. E eu queria trazer um exemplo prático para vocês, que é o que eu vivo, né, no Clube dos Desbravadores. Né, nós temos o Clube dos Desbravadores, para quem não sabe, né, um local onde crianças de 10 a 15 anos podem se desenvolver física, mental e espiritualmente, é uma bênção. E lá a gente repete um objetivo, todas as reuniões. E o objetivo dos desbravadores é salvar do pecado e guiar no serviço. Por que eu trouxe aqui esse objetivo, né? Nós ali no Clube dos Desbravadores somos uma unidade. Nós temos o mesmo objetivo. Todas as reuniões a gente repete isso, por quê? Porque a gente trabalha com esse objetivo, salvar do pecado e guiar no serviço. Então, se tem uma unidade, é porque tem um objetivo por trás disso, né? E
E além desse grande exemplo, né, que é o do Clube dos Bravadores e tal, de um exemplo de unidade ali dentro do clube e em outros meios ali na igreja também, se alguém não está bem, a gente sente, né? E o dever ali de quem está perto é ajudar a levantar para que a gente possa continuar a caminhada. E a lição vem trazendo um exemplo muito legal que o pastor Leonard vai falar, discorrer um pouquinho para a gente. Então, né, a lição ela trouxe um exemplo prático, né, digamos assim, uma parábola, né, para nós entendermos melhor né, de repente se desapega ali da montanha, ela não vai cair para a morte, porque uns estão sustentando os outros. Sim. Né? Isso é importante saber, né? Então, esse será sustentado pelos outros até que consiga firmar novamente os pés. Então, a lição, ela nos traz aqui uma informação de ouro, que é a igreja deveria também ser assim, né? Sim. Quando um membro escorrega e cai, os outros deveriam sustentá-lo até que recupere o equilíbrio. Todos nós estamos ligados pela corda do Espírito Santo, Lisa. Então, só para nós assim aprofundarmos ainda mais o entendimento do que a lição está trazendo para nós, quando Paulo escreveu essa carta para os crentes de Filipos, ele estava preso. Mas há 10 anos atrás, que ele havia passado em Filipos, quando plantou a igreja de lá, ele havia feito evangelismo, ele havia pregado para muita gente, muitos tinham se batizado, e agora, 10 anos depois, ele envia uma carta. Para quê? Para perguntar como eles estavam. E aí, Luiz, ele foi descobrindo algumas coisas, né? Que o estavam deixando triste, que acho que é um pouquinho que nós vamos continuar agora. Isso. E com base nisso que o pastor falou, a gente pega e pergunta para a Luísa, né? Quais são os desafios, né, da vida em comunidade? Como que a gente pode viver em harmonia ali? E como que a gente pode ser bênção para o outro, né? Através da unidade. Nós somos seres sociais, né? Os seres humanos. Então, significa que a gente vive muito melhor quando nós estamos em unidade. Fica mais fácil de viver, né? A gente acaba sendo mais hábil na hora de fazer nossas atividades. A gente é mais feliz quando a gente está em unidade. Mas, de vez em quando, a gente sente que seria melhor se a gente estivesse sozinho, né? Porque viver em comunidade não é sempre fácil. Na verdade, na maior parte das vezes, é mais difícil do que fácil. E era o que o povo de Filipos, né, estava passando na época. Então, viver em comunidade, viver com outras pessoas acarreta desafios, principalmente porque as pessoas vêm de locais diferentes. Então, a maneira como eu fui criada é diferente da maneira como a Bru foi criada, é diferente da maneira como o pastor. Nós viemos de locais diferentes e, por isso, pensamos de barraca é difícil. É difícil porque você quer deixar organizado e a pessoa às vezes não tem como organização o seu principal traço. Então deixa bagunçado. Às vezes você é a bagunceira e tá tudo bem. Então as pessoas são diferentes. E a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças para conseguir viver em unidade. Paulo, ele traz aqui, né, eu vou convidar vocês a acompanharem comigo, em Filipenses 2, do 1 ao 4, como vivermos em unidade, né? Ele traz de maneira muito didática isso, né? Então, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenhas em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então ele traz de maneira muito didática o que a gente precisa fazer para viver em comunhão. Como
superar esses desafios, né? Porque muitas vezes na igreja, que era para ser como uma escalada, quando o meu irmão cai, ao invés de eu ajudar ele a levantar, eu quero cortar a corda. E ele deixa muito claro que a única maneira da gente conseguir é sem vaidade, sem egoísmo, com humildade, com bondade, com empatia. E essas características, elas não vêm de nós, né? Elas vêm do amor que está em Cristo Jesus. Eu acho que fica muito claro quando a gente tenta comparar com o que a gente vive em casa. Eu tenho um irmão mais novo, a Bru eu sei que tem irmão. Tem irmão mais velho. Mais velho. O Bruno, ó. Fica fácil. Você tem irmãos, pastor? Sim. Tem irmãos também. Novos. Então, assim, a gente sabe que de vez em quando a relação dos irmãos não é a melhor possível, né? Então, eu vou falar do que eu vivo em casa. Eu compartilho o quarto com meu irmão. Então, de vez em quando ele me estressa num nível que sai um pouquinho, né? Então, a gente acaba se desentendendo. E nesses momentos, eu não gosto de estar perto dele. E Deus me convida a amar o meu próximo até quando eu não gosto de estar perto dele. Então, meu irmão, em determinados momentos, eu não quero a presença dele, eu não gosto dele, eu acho ele irritante. Mas se ele precisar de qualquer coisa, de qualquer ajuda, eu vou ajudar. Se eu precisar defendê-lo, eu vou defender. Porque as necessidades dele, né, o que ele precisa, o momento pelo qual ele está passando, os sentimentos, as emoções dele, são mais importantes do que o meu orgulho. São mais importantes do que eu acredito, porque eu o amo. Até quando eu não quero estar perto dele. Então, até quando nós somos diferentes, até quando meu irmão escorrega e me puxa para baixo junto com ele em alguns momentos, até quando o meu amigo de unidade não arruma a barraca, eu preciso amá-lo. E é somente por meio do amor, que não está em mim, né, que não é natural. Não é natural da gente. Está em Cristo Jesus, eu consigo, de verdade, viver em unidade. Deus é amor e quem está nele também vai refletir isso, né? É verdade. E agora eu vou pedir para o pastor Leonard, né? Ler também um trecho ali de Filipenses 2, 5 a 11, que vem complementando, né, esse pensamento, esse raciocínio ali de viver em unidade, né? Então vamos ler aqui, né, para nós continuarmos aqui no nosso guia aqui, né, da Bíblia. 2, 5 a 11. Vamos lá, diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Com isso nós temos a primeira lição. Na primeira lição, então, que a gente consegue tirar, né, do guia de estudos dessa semana é justamente essa. Quando nós vivemos em comunhão com Cristo, quando nós somos fiéis seguidores dele, ele nos transforma. Ele transforma o nosso caráter e permite que nós amemos uns aos outros. E é esse amor que serve como base para que nós consigamos viver em união, como um só corpo, como uma só igreja, nos respeitando as diferentes opiniões, e principalmente caminhando com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Isso. Vamos lembrar que nós somos todos pecadores aqui, né? Então, às vezes a gente estava conversando ali mais cedo, né? Como pecadores, muitas vezes vem no nosso coração inveja, nosso coração ciúmes, ou vanglória, né? Um orgulho. E a igreja, né? É um hospital. Nós estamos aqui todos carecendo da misericórdia de Deus. E viver em unidade é isso, um ajudar o outro. Um dia eu vou precisar dessa ajuda. Sim. E só alguém com o amor de Cristo vai poder chegar em mim e poder me ajudar. Então que hoje a gente com humildade possa receber esse amor que só vem do nosso Salvador. E aí a gente vai ali, né, saiu dessa primeira lição ali, que esse amor é a base para que nós possamos cuidar e abençoar a vida do nosso irmão, do nosso amigo aqui, da nossa unidade. E eu gostaria de falar para vocês sobre a questão, um exemplo assim, né? Um exemplo sobre vivência. Vamos lá.
Todo mundo é filho aqui, né? Filho de alguém. E quando um nenenzinho ali nasce, começa a crescer, se desenvolver, quem que ele tem como exemplo? O pai, a mãe, ou aquela pessoa que é o tutor ali, né? Tem cuidado. E aí, essa criança, ela vai começando a pegar os jeitinhos, né? De quem cuida dela, né? Então, vai pegando manias ou jeitinhos assim que vão para sempre ali, porque ela teve esse contato. E eu vou perguntar para um pai, né? Não sei quantos filhos mesmo que o senhor tem, pastor Leonardo? Tenho 3. 3 filhos. Aí conte mais sobre isso. Eles pegaram alguma mania do senhor, da Michele? Sim, as boas e também, felizmente, algumas coisas que não são tão boas, né? Nós não somos perfeitos, né? Sim. Mas essa sua ideia, Bruna, é maravilhosa, que nos ensina a importância da aproximação daqueles que nós amamos, né? Se nós queremos ter uma mesma direção, né? Porque assim, ó, na mesma família, e vocês sabem disso também, né? Existem os pais, os filhos, mas os 5 são diferentes dentro dessa. Se forem, no caso, lá em casa, por exemplo, né? Eu e minha esposa, mais 3 filhos, né? Então, os 5 são diferentes, né? Então, parece que se você colocar, se for perguntar assim para cada um, para onde você quer ir, né? Coloca num papelzinho escondido, todo mundo vai para uma direção diferente, né? Então, a lição, ela está tratando sobre isso. Esse seu exemplo foi maravilhoso, né? Então, Paulo, ele descobre que, infelizmente, a igreja estava, embora eles fossem diferentes, mas começaram a viver e querer andar em direções diferentes, né? Então, o problema era esse, cada um querendo promover a si mesmo, né? E aí, a solução para Paulo foi o que a Luísa chegou a mencionar, você também, né? Que era olhar para Jesus e ter a mente de Cristo, pensar como Jesus, né? Se esvaziar de si mesmo, né? Morrer em morte de cruz, que era uma morte humilhante. Então, no Desbravadores tem a unidade lá. São todos iguais lá, Bruna? Me fala. Não, eu sou conselheira atualmente e não é fácil. É um grupinho ali, mas todo mundo é diferente. Por volta de 12 meninas de 10, 11 anos, né? Cada uma com seu jeitinho. Mas o que faz eu estar ali? O amor. Né? A gente começa a amar essas crianças, né? E elas são diferentes, mas a gente tem o mesmo objetivo, que é salvar do pecado e guiar no serviço. Exatamente, né? Então, quando os pais, por exemplo, com amor, né, com direção, com educação, mesmo que todo mundo seja diferente, apontam, né, o rumo que todo mundo tem que ir, eles vão, porque foram bem educados para isso, né? Isso então, mesmo. Na igreja, a mesma coisa, né? Não é nem por força, nem por poder, né? E nem por violência. É pelo Espírito de Deus atuando, né, na vida de cada um, que cada um vai se esvaziando, né, do seu próprio eu e pensam de forma conjunta. Isso. Apontam para uma direção e vão. Nós somos como esses nenéns, na verdade. Isso. Né? Quando a gente está perto de Jesus, né, que é o nosso espelho, que deve ser o nosso tutor, né, principal, a gente vai pegando as manias de Jesus, digamos assim, as características de Cristo. E aí, através disso, como o senhor falou, a gente vai se esvaziando, Deus vai esvaziando o nosso eu e vai utilizando, né, nos usando para abençoar e cuidar das outras pessoas, vai dando humildade pra gente, porque o ser humano é um orgulhoso, né? Falando a verdade, isso é né? verdade. Isso aí. E aí, queria fazer uma pergunta bem assim, capciosa pro senhor. É possível ser um cristão não só no sábado pela manhã, pastor Leonardo? Isso é um erro, assim, que nós cometemos muitas vezes, né? Passamos a semana desconectados de Cristo e queremos estar com uma aparência de um verdadeiro piedoso cristão no sábado de manhã, né? Então, o sábado de manhã deveria ser um dia de celebração daquilo que nós vivemos na semana, né? Em relação à unidade com a família, à unidade com a igreja, né? Em relação à forma de tratar as pessoas, né? Então, é possível sim quando temos essa mente de Cristo, né? A lição, ela traz aqui um pouquinho do que Cristo fez aqui. Eu queria só detalhar aqui para vocês aqui, ó. Por exemplo, o que foi que Cristo fez que podemos fazer também, que podemos ser diferentes além do sábado pela manhã, né? O que foi que Jesus fez? Ele existindo na forma de Deus, ele adquiriu a natureza humana e deixou a roupa de Deus um pouco de lado, né? Embora estivesse lá com ele, e agora ele começar a agir de uma forma humana, dando
uma esperança que também poderíamos nos comportar de tal maneira, né? Depois ele se esvazia, né? A lição traz aqui o guia de estudos, né? Ele se humilha e ele faz isso até a morte e morte de cruz, né? Então, como é que podemos captar isso para nós? É fazer a mesma coisa que Jesus fez, né? Temos humildade de reconhecer as nossas falhas, né? Pegar a mente dele e colocar na nossa, né? Nos esvaziarmos, nos humilharmos perante ele. E como a lição traz aqui, sempre considerar o próximo, Luísa e Bruna, superiores a nós, né? Então, isso é um exemplo prático de colocar a religião na prática, não só, como você fala, Bruna, no sábado pela manhã, mas ser um estilo de vida nosso, onde nós colocarmos a planta do pé, né? É verdade, né? Em casa nós construímos, né? Em casa com a nossa comunhão com Cristo, né? Estar mais próximos dele, aí a gente vai conseguir fazer o que Jesus fez, né? Não adianta a gente querer ser uma coisa sem ter uma base por trás. Pode até assim sustentar por um tempo, mas não vai ser para sempre. Sim. Né? Porque Deus revela, né? A luz, Jesus é a luz. Quando a gente chega mais perto da luz, os nossos defeitos são revelados ali. Exatamente. E aí a gente se humilha, né? Mas nós temos um valor grandioso por Cristo e Ele tem misericórdia de nós, né? Então, nós podemos estar impregnados com o amor de Jesus se a gente estiver perto dele. E aí a gente chega na segunda lição dessa, né? A gente dividiu ele em 3 lições principais, né? Que a lição quer falar. Então, a lição 2, é necessário cultivar a mentalidade de Cristo, ter comunhão e, como consequência, viver a humildade em unidade, ou unidade por meio da humildade. Sim. Então, se impregnar do amor de Jesus, né, estar com Ele, faz a gente poder viver em harmonia, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta também que precisa pensar bem, né, Lu? Sobre o mistério de Cristo entre nós aqui. Qual é o mistério de Cristo? E isso vem falando na lição da Escola Sabatina também, né? No guia de estudo. Então, fala um pouquinho sobre o mistério de Cristo, Lu. Antes, eu queria abrir com a gente, só pra gente entender, ter uma base aqui, eu queria abrir em Colossenses 1, 26 e 27, pra gente entender um pouquinho, né, o que Paulo quer falar com o mistério, que de vez em quando fica bem misterioso, né, o termo mistério na Bíblia. Parece de paraquedas aqui, mas não Mas de paraquedas. a gente vai entender. Esse mistério não tem nada a ver, né, com segredo. Com revelação. Revelação de Cristo. Então, vamos acompanhar aqui, a partir do 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Paulo fala a respeito do mistério de Cristo, ele está falando sobre algo que esteve oculto durante muito tempo, principalmente, né, no contexto que a gente está falando aqui, para o povo de Israel, né, para o povo judeu. Então, era um plano de Deus que ficou oculto por um tempo para eles, mas que foi revelado pelo próprio Cristo. Né? Uma vez que o mistério de Cristo é o próprio Cristo. E quando a gente fala que ficou oculto, não foi por falta de didática de Deus, não foi porque faltou explicação, não foi porque ele não falou o suficiente. Então, quando a gente fala do mistério, é justamente Deus sair da sua posição como Deus que rege o universo, se fazer homem, se humilhar em humildade e se colocar no mesmo nível que nós, seres humanos, seres pecadores, impuros e completamente perdidos. E esse mistério ficou escondido dos judeus, do povo de Israel por muito tempo, porque eles não conseguiam entender como é que Deus faria algo assim. Então, Deus coloca o símbolo do cordeiro para exemplificar, que tem durante todo o Velho Testamento. Deus fala para os profetas profetizam a respeito disso. E mesmo assim, eles têm dificuldade de entender.
Até que Jesus vem, e ele vem para mostrar que ele veio ser a salvação e não só para os judeus, o que fica ainda mais confuso para eles, porque eles acreditavam que a salvação era somente para eles. Então, como assim não é só para o adventista? Como assim não era só para o povo de Israel? Então, esse mistério é Deus em humildade se fazer gente, se fazer pessoa, se fazer ser humano, morrer por nós, nos salvar, estender essa salvação para todos aqueles que o aceitarem e não só ficar no passado, mas viver hoje, viver em mim e viver em todos aqueles que aceitam Jesus. E esse mistério faz sentido com a lição, porque somente quando eu entendo que a graça que me alcança a todos, que o Cristo que vive em mim vive em todos que o aceitam, é que eu entendo que não tem por que não ter unidade. Como pode Cristo não ser unido com Ele mesmo? Então, como pode eu, Cristo que está em mim, não ser unido com Cristo que está no pastor Leonardo? Então, o mistério é justamente isso, a salvação e a unidade que Cristo proporciona para a gente ao viver em nós, ao nos esvaziar de nós mesmos e nos preencher com a sua graça, né, com o seu amor. E o que você está falando aí, Luiz, só acrescentando, Bruno, aqui, parece que cada um tem o seu Cristo, né, então, né? Porque se só existe um Cristo, ele aponta para uma unidade, tudo o que ele faz, né, ele se torna homem, experimentou fraquezas, necessidades, né? O pastor Amin Rodor, né, um grande professor de teologia, uma vez falou que ele foi afetado pelo pecado e não infectado pelo pecado, né? Então, de fato, ele sentiu as dores que nós sentimos, a luta que a gente sente, né? Só que ele venceu tudo que nós não poderíamos vencer, né? Então, realmente, Cristo ele tem que ser um só para todos nós, e não cada um tem o seu próprio Cristo da forma que quer, né? É verdade. Eu pensei aqui num exemplo, assim, né? No final do ano tem esse calor todo, né? E todo mundo quer ir pra praia, né? E aí, qual é o destino deles? O litoral. Então aí eles... Coisa boa. Ótimo. E todo mundo que vai pega mesmo, praticamente, né? A maioria das pessoas pegam a mesma estrada. Então eles têm o mesmo rumo ali, né? O mesmo destino, e aí eles pegam a mesma rua. Então quer dizer assim, Exatamente. então isso nos une. O amor de Cristo nos une, né? Estar em Cristo nos une. Não deve dividir as pessoas, na verdade deve unir, né? Exatamente. Porque ele pela misericórdia nos salvou, como a Lu falou. E se a gente não reconhece esse mistério, né? Tem algum sentido eu fazer as coisas que eu faço na igreja hoje sem reconhecer esse mistério? Uma coisa pode andar separada da outra? Não tem como, porque a gente reconhecendo a Cristo, nós seremos cristãos, né? A gente se denomina cristão porque a gente segue a Cristo. E essa questão da unidade, Bruno, que me fez lembrar também, é que Deus não quer que sejamos robôs automáticos, né? A lição até traz um pouquinho sobre isso, né? A tecnologia hoje está trazendo, né, uma espécie de chips, né, uma espécie de ajuda para a mente humana ser curada de algumas doenças, né? Depressão, Alzheimer e tudo mais. E mostra como o ser humano pode controlar a mente agora através das tecnologias, né? Só que quando a gente tem a mente de Cristo, nós somos controlados de maneira diferente, né? Colocando tudo isso que você falou, pessoas diferentes indo na mesma direção. Porque somos diferentes, né? Somos Como diferentes. nós falamos aqui desde o início. Bem diferentes, né? E então, como a gente não deve ignorar, né, esse mistério, Cristo pode viver através de nós, né? Através de nós as pessoas podem ver Cristo. E eu tenho uma pergunta para o pastor Leonardo. Como é se sentir usado por Deus para viver em unidade e amar as pessoas, mesmo sabendo das suas debilidades? O que isso tem a ver com a misericórdia divina, pastor? Agora pensa um pouquinho comigo, né? Eu gosto de me colocar ali na mente do autor da lição, que é da própria Bíblia, né? Que é Paulo, né? Então ele reconhece os problemas da igreja, né? Ele traz aconselhamentos que nós já lemos aqui, né? Mas agora ele também traz a solução, né? Que também já comentamos aqui, né? Então, como colocar agora em prática isso? Onde é que está a fonte de agora, né? De eu querer ir para aquela direção e agora convidar vocês e daí para a mesma forma nessa direção, né?
Porque qual direção que nós estamos indo, todos nós? Para onde é? Para o céu. Né? Então, parece que ao longo do caminho a gente se desconecta com Cristo, né? A gente começa a olhar para nós mesmos. Em Filipenses mesmo, um pouquinho mais adiante, Paulo diz que alguns são até inimigos da cruz de Cristo, que são pessoas que estão entre nós, que se desconectaram de Jesus e agora eles realmente levantam a bandeira de promoção própria. Custe o que custar. Eu vou pisar em quem for, sabe? Então, diante disso, como é que eu posso colocar em prática? É olhar para o meu próximo com o olhar e a mente de Cristo, né? Seguindo o exemplo de Cristo, porque Cristo é que faz toda a diferença na minha vida dentro da igreja e muito mais fora dela, né? Eu costumo falar que aquele que está em Cristo sempre vai estar na igreja. Mas há pessoas que, se estiverem só na igreja, elas têm data de validade, né? Então, é mais ou menos por aí. Isso aí. Misericórdia, né? Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Sim. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então, nós somos débeis, somos falhos, pecadores, mas nós recebemos essa misericórdia. E se eu recebi isso na minha vida, não tem como eu parar por aqui, não tem como eu não levar isso para outras pessoas, porque elas também precisam estar no céu e precisam receber essa misericórdia. A graça transborda. Então, assim, a gente está aqui, né, todo sábado pela manhã, praticamente. Ali é como o pastor Leonard falou ali atrás, que é uma celebração, pastor? É uma celebração. Nós estamos aqui sábado para encher o nosso copinho de novo, celebrar o que nós fizemos, né, a nossa comunhão com Cristo e poder levar isso para outras pessoas. Isso é misericórdia de Deus, dar essa oportunidade. Então, eu vou pedir para o pastor ler aqui o último trecho da Bíblia, trecho do nosso texto, né, chave, que é Filipenses 2, do versículo 12 a 18. A gente vai discutir um pouquinho sobre ele e aí a gente vai caminhando, né, pro final ali do guia de estudo. Capítulo 2, 12 a 18. isso, 12 a 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo, ele vem falando ali, né, sobre como nós devemos estar ali em união. E ele fala, e ele não tá nem ali, né? Como o senhor disse, ele se preocupa com a igreja que ele ajudou a plantar a sementinha ali. E ali no final ele vem falando, né? Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. A alegria vem de quem? De Deus. De Deus. Sim. Ele é o que mantém a igreja, né? Ele é o que conserva ali a unidade. E então a gente vai caminhando ali para o final do guia de estudo, né? Com a certeza de que, se nós somos cristãos, nós devemos ter como base o amor. O amor vem através de Cristo, da nossa comunhão com Cristo. E agora, a terceira lição. Nossa mente finita não compreende plenamente o mistério que é Cristo se tornar homem e habitar entre nós. Mas ele veio mesmo assim.
Apesar de nosso olhar finito, apesar das nossas debilidades, dos nossos pecados, Ele veio, habitou entre nós e o melhor de tudo, Ele quer habitar o nosso coração. Ele, apesar de mim, Ele quer trabalhar através de mim. Então, a gente vai finalizar aqui, né? Eu gostaria de finalizar, isso aqui é uma surpresa, tá? Gostaria de perguntar para vocês o que vocês tiraram. Olha, uma perguntinha. O que vocês tiraram de lição para a vida de vocês através dessa lição? Por que eu tô perguntando isso, né? A gente estuda, recapitula e tal, mas isso deve ser prático na nossa vida. E aí eu convido você aí de casa também a pensar o que essa lição fez de diferença na sua vida. Porque tudo que a gente estuda tem que ser prático, né? Então eu gostaria de perguntar para vocês, né? Eu vou deixar vocês decidirem aí quem que vai responder primeiro, tá? O que vocês tiraram de lição desse guia de estudo dessa semana? Olha, eu acho que quando a gente entende, né, pelo menos foi o que eu tirei pra mim, que o único ser no universo que teria a capacidade de realmente julgar os meus pecados, né? O único que pode, por ser perfeito, por ter me criado, né? Por ter feito toda a vida, Deus é o único que tem o direito de virar as costas pra gente, que tem o direito de abandonar ele que criou. Se ele entendesse que a gente não cabia mais no plano dele, nós não precisaríamos estar. E mesmo assim, o único que teria todo o poder pra fazer novo, esse mundo não deu certo, vou fazer de novo. Fez. Ele escolhe vir, se fazer homem, sofrer, se humilhar e morrer por mim. E esse amor, embora ele não faça sentido pra gente, porque ele excede completamente a nossa capacidade humana, ele me mostra que se ele fez isso, quem sou eu pra escolher não amar o meu próximo? Com todo esse amor que eu recebi, com toda a graça, a misericórdia que eu tenho na minha vida, que vem de Cristo Jesus, quem sou eu para não compartilhar isso? Porque se eu escolho não compartilhar isso é porque eu não entendi o que eu recebi. Porque a gente falou, né, que a graça transborda. A felicidade que Paulo sente, né, por sentir esse amor, ela vai para todos. Ele fala, estejai vocês felizes também, porque eu estou, porque Cristo veio, porque Cristo te salvou. Então, acho que o que eu mais trago para mim é que um dos maiores legados que Jesus deixou é o amor. E por meio dele fica muito mais fácil a gente viver em unidade. Não é fácil. Humanamente, acredito que seja impossível, mas amar as pessoas por meio do amor de Jesus, eu acho que é a maior lição que eu tirei do estudo do guia dessa semana. Amém, legal. E eu queria tomar emprestado aqui a aplicação aqui da lição para poder concluir com a minha resposta, né? A lição diz aqui que um visitante de um hospital psiquiátrico ficou surpreso ao notar que haviam 100 internos perigosos sendo cuidados apenas por 3 guardas. Aí quando o camarada viu 3 guardas para 100 internos perigosos no hospital psiquiátrico, ele perguntou, vocês não têm medo que eles façam uma revolução e queiram pegar vocês e fazer algum mal a vocês? Aí o guarda respondeu assim, não, nós não temos medo, porque lunáticos nunca se unem, né? E isso quer dizer, sabe o quê? É que nós precisamos entender de uma vez por todas que é a unidade que mostra ao mundo quem somos. Não é? É a unidade, é o mesmo pensamento em relação à direção que devemos ir, que mostra ao mundo, como a Bíblia diz, quem Cristo é, né? Então nós temos a decisão de tomar, né, de viver para si mesmos e não testemunhar para o mundo, mas também temos a decisão de colocar Cristo como centro e vivermos em unidade para provar ao mundo que Ele habita em nós, né? Então Jesus pode fazer isso no nosso meio. E Ele tem feito para a honra e glória dele, né? Amém. E eu vou também falar aqui um pouquinho do que eu aprendi aqui nessa lição. Eu vou seguir ali mais ou menos o mesmo raciocínio da Lu, né? Que Deus, Ele esquadrinha os meus pensamentos. Sim. O pensamento da Bruna, o coração da Bruna. E Ele sabe todos os meus defeitos, todos eles. E mesmo assim, Ele me quer.
Então, assim, como eu não vou me alegrar? Né? Como eu não vou compartilhar esse amor? Sim. E pelo perdão e misericórdia de Deus, a gente tem essa oportunidade. A gente tem essa oportunidade e essa missão aqui na Terra, né? E a nossa missão é amar o nosso próximo, né? E uma coisa interessante, né? Paulo, ele fala para se alegrar com ele. E onde ele estava nesse momento? 3. Então, que Deus possa nos ajudar, independente de onde estivermos, da situação que nós estivermos passando, que a gente possa se alegrar nele e poder ajudar os nossos irmãos na fé, né? Então, essa foi a lição da Escola Sabatina, né? Esse foi o nosso guia de estudo. Deus é o nosso exemplo. Nós devemos estar nele para que ele possa florescer em nós e a gente possa ser bênção onde nós estivermos. Gostaria de agradecer muito vocês, né? Foi uma bênção. Foi muito E eu tenho certeza gostoso. que eu não tô saindo diferente. Eu tô saindo diferente daqui. E nós esperamos que você que está em casa também se sinta diferente e possa ter abastecido um pouquinho ali do amor de Jesus, da graça de Cristo no seu coração, que você possa espalhar essa mensagem ao mundo. Vou emprestar dos bravadores, salvar do pecado e guiar no serviço. Amém. Amém. Pessoal que está aí em casa, gostaria de convidar você para continuar com a gente, porque tem muito mais. Nós temos ali o nosso culto, que em sequência já vai iniciar, e você é o nosso convidado. Muito obrigada por estar até aqui com a gente, e que Deus abençoe seu sábado, o seu dia.